Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34. Jacó tinha feito um cozido e nesse momento Esaú veio esmorecido, cansado do campo. E então Esaú disse a Jacó: peço-te, deixe-me comer um pouco do seu cozido, porque ele está vermelho e eu estou muito cansado. É por isso que Esaú passou a ser chamado de Edom. A palavra Edom no hebraico é vermelho. E Esaú foi chamado de vermelho porque todo mundo lembrava do guisado que ele disse que estava vermelho. E o versículo 31 diz assim: então disse Jacó: te dou o meu cozido, se você vender-me primeiro o seu direito de primogenitura. Então Esaú respondeu: eu estou a ponto de morrer de fome. De que me aproveitará o direito da primogenitura se eu estiver morto? Então disse Jacó: jura-me que você me entrega o direito de primogenitura. E então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E o versículo 34 diz que Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E foi assim, diz o texto, que Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. Eu estou lendo Gênesis 25, 29 a 34, e agora eu vou pular para Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Diz assim: não haja nenhum imoral ou profano entre vós, como foi Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Eu queria que você pensasse, e não dá para pensar muito porque a gente não tem muito tempo hoje, mas eu queria que você pensasse naquele guisado vermelho. Numa dessas segunda-feira em que eu estava cozinhando, eu resolvi seguir uma receita médio oriental. E quando a minha carne estava quase pronta, a Berê chegou, olhou para a minha carne e disse: abre aspas, esse negócio está muito branco, vamos colocar um pouco de corante nisso. Mas Berê, a minha receita é sem corante. Ah, mas quem vai querer comer um negócio dessa cor? Acabou, botei corante. Ficou uma receita adaptada. O guisado de Jacó estava vermelho. Os especialistas dizem que o vermelho é a cor que o cérebro humano reconhece primeiro e mais rápido. E por isso o sinal de trânsito que diz para a gente parar é vermelho. Ele pode ser visto a uma distância grande. E o vermelho está linkado com as áreas do nosso cérebro ligado à atenção, a conquistar a nossa atenção mais facilmente. E o abençoado do guisado de Jacó, ele era vermelho. E Esaú ficou fascinado pelo vermelho do guisado de Jacó. E ele pagou caro por causa do desejo despertado pelo vermelho. Ele entregou seu lugar em Deus. Entende assim?
que Esaú fez é muito mais sério do que se pensa. Porque o que se pensa é que Esaú estava vendendo o seu direito de primogênito. Na cultura deles, o filho primogênito tinha o direito a uma porção dobrada. Então, por exemplo, se o pai tinha 9 alqueires de terra para deixar de herança para seus 2 filhos, o filho primogênito levaria 6 e o segundo filho levaria 3. A herança não era dividida no meio. A herança era dividida de tal forma que o filho primogênito ficaria com o dobro de quantos herdeiros houvessem depois dele. A porção que coubesse para cada um, o primogênito herdaria o dobro, porção dobrada de todos os outros filhos. A maioria das pessoas, quando pensa que Esaú vendeu sua primogenitura, eles pensam que Esaú estava vendendo o seu direito de ter uma herança dobrada. E isso já era burrice. Porque não vale a herança dobrada, não vale aquele guisado só porque estava vermelho. Mas é pior do que isso. Esaú não estava vendendo apenas o direito de receber porção dobrada. Não, era pior. Se você acompanhar a leitura de Gênesis inteira, você vai perceber que a essa altura, no capítulo 25 de Gênesis, a mentalidade sacerdotal que começou em Abraão já tinha chegado em Isaac. Quando você vai lendo Gênesis, você vai notando que que Abraão, ao morrer, ele já deixou um temor sacerdotal. Abraão recebeu a unção sacerdotal de Melquisedeque, naquela aliança que faz, e os povos ao redor reconheciam essa aliança de Abraão com o Deus eterno, e eles temiam Abraão por causa da aliança dele. Então Abraão já era um representante de Deus, e Abraão já era um sacerdote do Altíssimo, do Eterno. E o filho mais velho é o que herda a herança espiritual sacerdotal do seu pai. Pastor, por que Ismael, o irmão mais velho de Isaac, não recebeu? Porque ele não era legítimo. Mas o direito seria dele se ele fosse legítimo. Na família de Isaac, Esaú era legítimo e Jacó era legítimo. Portanto, quando Esaú abre mão do seu direito de primogênito, ele estava também abrindo direito do seu link com o Eterno. Ele estava abrindo mão do direito de ser o detentor da sobrenaturalidade vindo sobre o Eterno, sobre Abraão. Espiritualmente falando, seria Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú vendeu isso por uma refeição. Sabe por quê? Porque o guisado estava vermelho. E talvez você pense que não era só porque o guisado estava vermelho. Talvez você pense que era porque ele também estava com um cheiro bom. E talvez você pense que era porque ele também tinha um sabor maravilhoso. Mas o que atraiu Esaú foi ver o guisado vermelho, tanto que ele falou. Quando ele chega, vai direto na panela de Esaú. E aqui abro um parênteses para te ajudar, de Jacó. Abro um parênteses para ajudar você a entender uma coisa importante. Na cultura deles, a partir dos 12 anos, o menino teria sua própria tenda. E se preocuparia com sua própria comida. Ou não, porque ele podia ser convidado para comer na tenda do pai, ou na tenda da mãe. Mas o menino teria sua própria tenda. E nesse caso, Jacó e Esaú tinham cada um sua própria tenda. E quando Esaú chega, Jacó está na tenda dele, perninha cruzada na porta da tenda e a comidinha cheirando lá dentro. Esaú vai olhar a panela de Jacó e diz assim: Jacó, que comida vermelha.
vendeu sua primogenitura. Essa história ficou tão ridícula que as pessoas começaram a chamar Esaú de o vermelho. O vermelho. Na penúltima viagem que eu estive em Israel, um dos guias estava contando a história enquanto a gente andava do lado de cá do Jordão. Ele apontou do outro lado do Jordão as montanhas de Edom, onde os edomeus moravam, ou edomitas moravam. E aí ele disse: sabe por que o nome de Edom é Edom? E aí ele disse: a razão porque Edom se chama Edom é porque aquelas montanhas onde eles moravam era vermelha. Aí eu cá na minha cadeira fiz assim. Porque a verdade é que é mais ridículo do que isso. Edom não se chamava Edom porque as montanhas onde ele morava era vermelha. Edom se chamava Edom porque ele caiu no conto do vermelho. Não é no conto do vigário, é no conto do guisado vermelho. E eu imagino a história se espalhando e as pessoas comentando, a boca miúda. Você viu o que Esaú fez? Não, não vi. Vendeu a primogenitura por causa de um guisado vermelho. Vermelho? E aí eu imagino as pessoas passando perto dele, disfarçando e falando: vermelho. Eu não sei exatamente como que o vermelho do guisado virou o apelido de Esaú. Mas a verdade é que o vermelho do guisado fez ele virar uma chacota eterna. Os filhos deles, os filhos de Esaú, formaram a nação de Edom. E, claro, depois de algum tempo, as pessoas passaram a inventar outras histórias. Por que que o nome é Edom? Por causa das montanhas vermelhas, né? Porque ninguém quer contar a história de que o nome de Edom é Edom, porque o patriarca foi ridiculamente vencido por um desejo. Salomão, na sua sabedoria, diz o seguinte, Provérbios 23 e 29, Salomão diz assim: de quem são os ais? De quem são as tristezas? De quem são as brigas? De quem são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? São daqueles que demoram bebendo vinho, daqueles que andam à procura de bebida misturada. Agora preste atenção no versículo 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e você imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E você dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando eu acordarei para poder beber de novo? Salomão está usando a palavra vermelho no mesmo sentido que a história de Esaú. Então, o mesmo vermelho que apareceu no guisado de Esaú é o mesmo vermelho que apareceu no copo de vinho de Esaú. A ideia é a mesma. Quando a gente lê o texto de Provérbios falando do vinho, a gente imagina que ele está se referindo apenas ao indivíduo que bebeu demais, ficou de ressaca, com dor de cabeça e ficou ruim. Mas na verdade ele está estabelecendo um princípio.
O mesmo princípio do vinho é o mesmo princípio do guisado de Esaú. Ele está dizendo que qualquer coisa que você deseja demais, você precisa se afastar e olhar de longe. Qualquer coisa que você quer muito, que faz seus olhinhos brilharem, você precisa se afastar disso e olhar de longe e se perguntar: por que esse vermelho está tão vermelho? Por que esse desejo está tão forte? Por que essa obsessão está tão grande? E aí Salomão diz que o preço a pagar, quando você se deixa contaminar pelo vermelho, Salomão diz que o preço a pagar pode ser caro demais. Por que eu estou te trazendo essa palavra? Eu estou te trazendo essa palavra porque Deus vai te abençoar com prosperidade. E quando a prosperidade vem, uma das coisas que vem junto com ela é a sensação de que agora eu posso receber e cumprir meus desejos. E eu preciso te contar, não pode não. Pode não, vai por mim, eu sei das coisas. Não pode. O poder de compra, o poder de aquisição, o poder de negociação, o poder de barganha é um inferno quando tem um vermelho na sua frente. Você precisa, na medida em que Deus te prospera muito, você precisa aprender a dizer não para si mesmo. Você precisa parar de fazer pirraça quando a vida diz não para você. Você precisa aprender que o objetivo de Deus prosperar você não é satisfazer os seus desejos. Nunca foi. Sim, quando Deus prospera você, você vai ter um pouco mais de conforto. Vai ter um pouco mais de prazer. Vai, é normal, faz parte da vida isso. Mas não, é mentira se disseram para você que ter mais poder, que ter mais prosperidade é igual a ter todos os seus desejos satisfeitos. Ser adulto, ser maduro é justamente saber que a vida não nos dará tudo que a gente quer. E se a gente não crescer, não amadurecer, a nossa prosperidade vai despertar na gente um menino pirracento que quer porque quer, porque quer. E pior, não só quer, ele quer na hora que ele quer. Sabe, irmãos, a maioria de nós não estamos prontos para prosperar. Porque a maioria de nós não estamos prontos para dizer não para a gente mesmo. A maioria de nós, culturalmente, sonhamos em ganhar na loteria, para fazer tudo que me der na telha. A gente até que diz que vai ajudar a família, porque todo mundo que fala em ganhar na loteria, quando você pergunta, ele fala: queria ajudar minha família. Mas no fundo, não tem nada de ajudar a família. O que ele quer é satisfazer seus desejos. O vermelho do guisado de Esaú virou a vergonha eterna dele. Até hoje, nós chamamos o povo dele de Edom, os vermelhinhos. Eu imagino um neto de Esaú indo para a escola, e aí o coleguinha falando assim: ah, você é filho de Edom, né? Edom é vermelho, né? Por que o seu avô se chamava Edom? Eu fico imaginando a vergonha que o coitado do neto passava de ter que explicar isso. E aí eu imagino que o neto deve ter inventado uma história assim: não, é porque lá onde a gente mora é vermelho. Deixa eu te contar, se você der moral para os seus desejos, ele vai fazer você passar uma vergonha ridícula. Salomão pinta esse quadro falando do bêbado. O bêbado
que quando ele olha para o copo brilhante, ele não para pensar que ele vai cair na rua e que o cachorro vai vir lamber a boca dele. E que as pessoas vão passar e vão ver aquela cena e vão registrar na sua mente. E décadas depois, quando ele já tiver parado de beber, as pessoas vão se lembrar do dia em que o viram na rua caído, com os cachorros lambendo sua boca. E não é só ele que vai passar por isso. Seus filhos, seus netos vão ouvir essas histórias. Escuta isso. Vem um tempo de prosperidade sobre a sua vida. Mas você precisa decidir que quem vai negar as coisas para você não é mais as circunstâncias. Tem que ser você. Muitas vezes as circunstâncias nos negam coisas. Por que você não tem isso? Porque eu não posso. Mas quando Deus te prospera, você precisa amadurecer para dizer: eu não tenho isso porque eu não quero. Mas você desejo, mas não quero. Esaú se afastou de Deus, perdeu o seu relacionamento com Yahvé, perdeu a chance de ser da família sacerdotal, perdeu a chance de ser herdeiro espiritual de Abraão, porque ele deu vazão a um desejo ardente, um desejo pela comida, um desejo pelo vermelho. Escuta isso. Eu não sei o que você está desejando tanto assim, mas seja lá o que for, Deus está te convidando a entregar. Sabe, seus desejos fortes, aqueles desejos que te controlam, aqueles desejos que faz você fazer pirraça, que faz você ficar com raiva de Deus porque Deus não te entrega o que você pediu. Deus está te pedindo esses desejos. Deus está te desafiando a abrir mão do que você deseja ardentemente. Pastor, você está dizendo que Deus não vai me dar meus desejos. Talvez Ele dê, mas deixa Ele dar. Não seja obsessivo, não seja controlador, não deixa nada te afastar de Deus. Sabe por quê? Porque essa vida passa muito rápido. Tudo nessa vida acaba tão rápido. Pensa a refeição de Esaú. Acabou de comer, deu uma leseira nele. Ele foi dormir e acordou deprimido, porque agora ele não tinha mais a primogenitura. O escritor aos Hebreus diz que ele pediu com choro, mas não teve jeito. Sabe, tem algumas coisas que você pode perder porque está dando vazão aos seus desejos, porque está dando vazão à pirraça, porque você quer, porque quer. Tem algumas coisas que você vai perder, que não tem retorno, que não tem resgate, que não tem volta. Deus está desafiando você a entregar seus desejos.